Espírito Santo nos use, nos abençoe, para que a Tua Palavra possa fazer luz e entendimento a todos nós, a todos aqueles que nos ouvirem, seja aqui na igreja, seja pela internet, que nós possamos entender qual a Sua boa e agradável vontade em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sentem, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Pessoal da internet também, que vai entrar depois, nós vamos colocar no YouTube. Seja bem-vindo, você, quando for assistir, compartilhe com pessoas. Você quer que seja abençoado a poder ouvir essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Em nome de Jesus. Seja católico, espírita, evangélico, livre pensador, seja maçom, Hare Krishna, meninos de Deus, independente, seja ser humano, coloque lá para assistir, porque nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma palavra de Deus. E quem não gosta de uma palavra de Deus? Nós vamos direto já com entendimento. Domingo eu falei sobre prova com Deus. Eu falei de pessoas que fizeram prova com Deus. E existe uma linha, existe uma vertente dentro do Evangelho que critica, que tem uma linha contra, que não se faz prova com Deus. Eu respeito, sem problema nenhum, eu tenho respeito por eles. Mas parece que eles não respeitam outras ideias diferentes. Porque a Bíblia diz que teve pessoas, não foi uma, foram várias pessoas que provaram de Deus, fizeram prova de Deus e tiveram resultados positivos. A Bíblia fala para nós não nos conformarmos com a vida que nós temos, que nós temos que almejar uma vida melhor. Então nós precisamos provar de Deus, porque Ele diz: eu vim para que você tenha vida e vida abundante. A Bíblia diz que quem pensa pequeno sempre será pequeno. Quem pensa grande um dia poderá ser grande. Nós temos pessoas na Bíblia que sempre pensaram pequeno, morreram pequeno, na pobreza. Isso não tem nada a ver com céu e inferno, tá? Prosperidade, melhoria de vida não tem nada a ver com céu e inferno. Tem a ver com uma vida melhor. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui. A temperatura vai aumentar no globo terrestre. Já tem lugar que chega a 42 graus. Se a gente for para o Mato Grosso, Cuiabá, é mais de 40 graus a sensação térmica. Mas existe uma estatística de aumento de 2 a 3 graus. E esse calor vai ser, esse verão vai ser intenso. Quem que consegue conviver numa temperatura dessa sem ar-condicionado? Aí você fala: tem uma família lá pobre, tem criancinha, tal, vou doar um ar-condicionado. Tá certo. Se eu dou um ar-condicionado, eles não conseguem pagar a energia. A energia vem uma cacetada para eles. E aí? Se eu dou um ventilador, aquele vento quente que parece que vai arrancar todo o couro deles. Você entende o que eu estou falando? Eu falei isso hoje, estava conversando com um amigo sobre essa questão. Então é uma questão de necessidade geral, de todo mundo. E nem questão de ser rico, pobre, não é questão de você falar que é melhor que fulano, que ciclano, é questão de necessidade. Se você não tiver um ar-condicionado hoje, você não dorme. Você amanhece com uma bolsa d'água em cima da sua cama de suor. Você está rindo, Rocha? O seu não é de suor, não, é de xixi. Você amanhece. Por isso que o capuz emagreceu. O capuz emagreceu, muito calor. Botar um ar de 50 PTUs lá para ele. Sem ar, dorme na mesa. Meu amigo, capucho dorme dentro do forno. Capucho não está nem aí, não. Sem ar, dorme. Capucho dorme em qualquer lugar, filho. Juro da hora. Capucho, se parar de falar com ele aqui, ele dorme. Isso é um dom, ele tem um dom de dormir.
Só que tem uma hora que você está lá dentro, você talvez você está vivo ou está dormindo. Capucho. Às vezes Mas, voltando aqui à nossa questão, fazer prova com Deus. Então, nós vamos falar durante esse mês e até no último domingo antes do Natal, nós vamos falar sobre como fazer prova com Deus. A Bíblia fala, né, Malaquias, trazei e fazei prova de mim. Eu não estou nem falando sobre dízimo não, tá? Ele fala de fazer prova de Deus. Ele fala que a gente pode fazer prova. Desde que a gente faça a nossa parte, a gente pode provar de Deus. O que é provar de Deus? É tomar posse de algo que Ele promete. É assumir aquela promessa fisicamente na sua vida. Seja saúde, prosperidade, felicidade e sucessivamente. Então eu vou ler um trecho hoje, vou começar a ler. Nós vamos falar todos os cultos, as quintas, nos domingos. Eu vou ensinar para você uma sequência, não é só um culto, é uma sequência de ensinamentos para você entender o que é fazer prova de Deus. Hoje, quem vem hoje, venha a todos os cultos para você aprender. Não é só você participar de um culto, você vai sair daqui e já vai fazer prova com Deus. Não vai ser assim. E quem não está hoje, vem os demais cultos para você entender. Eu fiz prova com Deus e não aconteceu nada. Não é assim. É um processo. É igual ter bebê. Você engravida, aí você tem que tomar ácido fólico, aí você tem que ir no ginecologista, fazer aquelas coisas lá. Ultrassom, e tomar vitamina, e depois nasce. Aí depois vem outro processo, cuidar, fralda, roupinha, educação e tudo mais. Entendeu? A Amanda teve esse tempo aqui dela, já faz um ano. Fez um ano, ela falou que quer mais 3 neném em seguida. Ela quer mais 3. Ela gostou tanto que ela quer mais 3. Desde que a mãe dela cuide. Mas é isso, são etapas, né? São processos. Então eu quero pegar aqui um caso para você entender. Você conhece a história, mas você precisa entender o processo. O caso aqui é de Gideão. A Bíblia diz que o profeta veio, já é Juízes capítulo 6. Eu não vou ficar lendo tanto, tá? Juízes capítulo 6, deixa aberto aí. Eu vou só dar uma explanada para você entender. O povo de Deus, eles estavam meio distante de Deus. O profeta veio, chamou o povo e deu uma palavra para o povo. O profeta falou: olha, vocês precisam se voltar a Deus. Deus está triste com vocês. Deus mandou um recado para vocês. Ou vocês se voltam a Deus, ou Deus vai virar as costas para vocês e os inimigos vão levar vocês para o buraco. Mas ninguém se importou, ninguém deu atenção. Por quê? Porque estava chovendo, não tinha inimigo nenhum por perto. O povo lá mal deu atenção ao que o profeta falou. Só que tinha um jovem chamado Gideão, ele era bem jovem, e ele ficou com matutando aquela palavra na cabeça. Ele ficou: meu Deus, nós temos que mudar, nós temos que obedecer. Mas ele não tinha voz ativa na comunidade. Passaram-se 6 meses, como o povo não deu ouvido, a Bíblia diz que os amalequitas, medianitas e os inimigos do povo de Deus vieram como gafanhotos, do nada, de repente, entraram na nação do povo de Deus e roubaram tudo que eles tinham. Estupraram as mulheres, levaram filhos, levaram comida, animais, levaram tudo, devastaram tudo. E mataram homens. E aí as pessoas que sobraram tiveram que ser expulsas das suas casas. Então eles fugiram para as montanhas.
As montanhas tinham as cavernas. O povo de Deus fugiu para as montanhas. E lá nas montanhas, eles ficaram meditando dentro das cavernas. Poxa vida, por que isso nos aconteceu? Por que Deus nos abandonou? Lá dentro estava aquele garoto, que há 6 meses atrás tinha ouvido aquela palavra. E ele diz: gente, vocês não lembram que o profeta veio aqui e falou, e vocês mal ouviram o que ele falou? Isso aqui é consequência da nossa rebeldia. Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tal. Porque a pessoa, quando ela é rebelde, a primeira dificuldade que ela tem é reconhecer o seu erro. Ela acha que o erro está nos outros. Ela acha que o problema é nos outros. Não, porque é a igreja, porque é o pastor, porque é o obreiro, porque é o prefeito, porque é o vereador. Ela não reconhece o erro dela. Ela quer reconhecer o erro de todo mundo, menos o dela. Falta de humildade. E ninguém reconheceu o seu erro. E ali eles estavam passando fome. A comida estava na mão dos bandidos. Aí Gideão, revoltado com aquela situação, uriçado com aquela situação, digo: eu não vou ficar aqui, eu não nasci para viver nessa situação. Pegou e foi lá para fora e foi malhar trigo no lagar. Enquanto o inimigo estava meio disperso, ele foi lá, colhia um pouco de trigo. O trigo se malha como é que fala? No terreiro de trigo. Mas ele não tinha terreiro de trigo. Ele tinha só um lagar de uvas, que era pequenininho. Não era adequado para malhar trigo. Mas era a única coisa que ele tinha. Não tem outra coisa, era isso aqui mesmo. É igual aquela pessoa, a pessoa fala: não tem ferramenta certa. Mas vai, que é o que você tem. Eu já perdi terreno já, que eu tinha, não tinha enxada, eu perdi com enxadão. Em vez de você ficar arrumando desculpa e não fazer nada, faz o que você tem. Em vez de você ficar reclamando, porque não dá para fazer comida, porque não tem molho para fazer macarrão. Faz o macarrão e joga lá a manteiga, faz macarrão com manteiga. Você nunca comeu macarrão com manteiga, não? Eu tenho manteiga, então dá um jeito, filho. Quando a gente quer fazer, a gente se vira. E Gideão estava lá malhando trigo no lagar, revoltado, dizendo: eu não aceito, eu não vou viver nessa situação, não vou ficar entrando dentro dessa caverna, não vou ficar pagando aluguel se fosse hoje, não vou ficar na mão do inimigo, não quero isso para mim. Enquanto todo o povo de Deus estava dentro da caverna só reclamando da vida. Nós estamos aqui, mas tem muita gente que está aí em outros lugares, no UPA, ou em casa, porque eu estou com dor, porque eu só tomo remédio, porque eu estou depressivo, porque eu só fico doente, porque eu estou desempregado, porque não melhora o meu salário, mas não vem na igreja. Mas você está aqui. Aí nessa hora o anjo apareceu para Gideão. Na verdade, o anjo ficou sentado debaixo de uma árvore, observando Gideão, observando o que ele fazia e o que ele falava. Você acha que Deus nos observa quando a gente está sozinho, ou quando a gente está revoltado com as coisas? Ele nos observa a todo momento. Quando a gente está alegre, triste, bravo, independente. E o anjo ficou observando, falou: esse cara é dos meus. E o Gideão estava bravo, revoltado. Aí de repente o anjo falou: ô Gideão! O anjo apareceu, o anjo falou: ô Gideão! Gideão olhou e falou: o que foi? O anjo nem deu muita bola, nem deu muita moral. O Gideão deu moral para o anjo. O que foi? Deus está contigo. Está comigo? Por que eu estou nessa ritanga de vida? Como é que o Senhor está comigo que eu estou aqui comendo o pão que o diabo amassou? Como é que Deus está comigo que eu estou vivendo nessa caverna imunda, suja, e a minha casa roubada? Cadê a tua palavra que diz isso, diz isso, diz isso, diz isso? Aí o anjo olhou para ele e falou assim: Gideão, é desse tipo de pessoa que eu gosto, que eu estou procurando. E vai ser através de você que eu vou livrar a sua casa, a sua nação, porque você é um homem de Deus.
Aí Gideão percebeu que não estava falando com um homem, mas estava falando com um anjo de Deus. Aí Gideão se ajoelhou e disse assim: poxa, eu sou o mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o caçula, os irmãos meus são de batalha, eu nunca peguei numa espada. Deus falou assim: Gideão, não é você quem escolhe Deus, Deus é quem escolhe vocês. Então, se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus te escolheu por alguma coisa. Outras pessoas poderiam estar aqui, mas não estão. Você foi escolhido por ouvir isso. Aí Gideão falou: mas Senhor, Gideão, você foi escolhido. Aí eu vou ler o versículo com vocês, que é o 17, até o 25 eu vou ler com vocês. 6, 17. Gideão prosseguiu: se deu o fato, posso contar com o teu favor. Dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. É 6,17, né? Deixa eu abrir aqui, pera. É 6. Isso mesmo. Que és tu que está falando comigo. Peço que vás embora até que eu volte e traga a minha oferta. Olha o que Gideão falou. Gideão falou assim: ó, eu quero então um sinal. Se é Deus que está falando comigo, só me dá um sinal. Eu sei que o Senhor é um anjo, mas eu preciso de um sinal, porque o que o Senhor está falando que eu vou enfrentar é barra pesada. Me dá um sinal. Mas eu não quero um sinal assim. Fica aqui, que eu quero buscar primeiro uma oferta de agradecimento. Aprenda bem esse nome: oferta de agradecimento. É isso que você tem que entender. Tem muita gente que mistura as coisas. Fique aqui, que ela foi espontânea de Gideão. Deus não pediu nada para Gideão. Gideão falou assim: ó, eu quero trazer para você uma oferta de agradecimento. Uma oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar, porque Deus aceitou o que ele prometeu. O que mais? Gideão foi para casa, preparou um cabrito, uma roupa de farinha, 15 quilos de farinha, fez pães sem fermento. Algumas traduções falam que ele fez um bolo grande sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Aqui na minha tradução diz assim, versículo 20, né? Deixa eu abrir aqui a minha aqui. Versículo 19. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asnos, erva de farinha, carne, pôs numa panela, trouxe até debaixo do cavalo e apresentou. O cavalo apresentou. Tá, não mudou nada aqui. Aí o que Gideão fez para Deus? Aqui ele oferece um cabrito, ele oferece bolos, ele oferece 15 quilos de farinha. Naquela época não tinha dinheiro, não se dava oferta em dinheiro. Era a moeda, como é que fala? A moeda da época era tipo farinha, cabrito, boi, era esse tipo de coisa. O pessoal não tinha dinheiro, eram animais, comida, troca. Então o Gideão chega com cabrito, bolo e farinha. Era uma oferta grande? Não, era uma pequena oferta, mas uma oferta de amor, de sinceridade, uma oferta pacífica. E Deus aceitou a oferta de Gideão.
Por quê? Porque Gideão pediu para ele uma coisa antes. O que Gideão pediu? Um sinal. Tem gente que está pedindo um sinal para Deus, uma prova para Deus, mas a pessoa não oferece nada. Você quer ver que interessante? Suponhamos que você pede para mim uma carona para ir para casa, tá? A gente mora na mesma cidade, é uma cidade pequena, tranquilo, né? O irmão aqui, Ademilson, pede uma carona para mim, eu levo ele de boa, sem problema nenhum. Mas aí o Ademilson chega para mim e fala sobre isso: o senhor pode me levar numa cidade do Amazonas? Fica mais ou menos uns 2.500 quilômetros de distância. Aí já é diferente. Eu vou gastar pedágio, eu vou gastar 5.000 quilômetros, vou gastar bastante com combustível, vou gastar pneu, vou ter que trocar óleo no meu carro. Às vezes até tenho que, dependendo da quilometragem do meu carro, que é automático, eu tenho que trocar o óleo de câmbio. A troca do óleo de câmbio do meu carro fica em R$1.100. Aí eu vou falar para ele: eu te levo, tudo bem, beleza. Olha, moço, eu posso até te levar, desde que você custear os gastos que eu tiver. Eu não vou te cobrar um centavo, mas você custeia o gasto que eu tiver com o meu carro: gasolina, óleo, pedágio. É justo isso, Ademilson? É justo. Ao contrário também é justo. Você vai de Palmeirada, é uma coisa. Agora Ademilson vai lá na Latam e compra uma passagem de primeira categoria. Quanto ele vai pagar? É um absurdo. Mas por quê? Porque ele está comprando qualidade de viagem. Qualidade de viagem. O que o Gideão fez? Gideão queria uma coisa que era impossível. A princípio ele já falou: Deus, antes de mais nada, aceita o meu agrado. Aceita o meu agrado porque eu sei que o Senhor é bom. Deus aceitou. Mas Deus nem sabia o que o homem ia pedir. Deus nem sabia o que o rapaz ia pedir. Mas sabia que ele ia pedir alguma coisa difícil. Beleza, continuando. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Na minha tradução, o versículo qual que é? 20. Deixa eu ler na minha tradução. Ele fala na penha aqui. Continuando. 21. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne, os pães, a rocha, fermento, sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne, os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. 21. 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo face a face. Vi o anjo face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não vai morrer. Você não morrerá. Gideão, agora que vem a parte importante. Quando Gideão percebeu que Deus aceitou a oferta dele, que Deus consumiu a oferta dele, Gideão fez o quê? Construiu ali um altar em honra a Deus. Antes de mais nada, Gideão deu a oferta, Deus aceitou a oferta. Gideão falou: vou fazer um altar em honra ao nome de Deus. Eu queria que você seguisse a sequência de passos. Primeiro ele fala: Deus, eu quero um sinal. Mas não, Deus não pergunta o sinal. Gideão não fala o sinal, mas ele fala: Senhor,
Antes eu quero primeiro que o senhor aceite a minha oferta pacífica. Deus fala, tá bom. Ele vai lá e busca. Aí Deus aceita, consome aquela oferta. Aí ele vê que é Deus. Ele vai lá e constrói um altar. Uma oferta pacífica e a construção de um altar. Porque é muito fácil você falar que vai fazer prova com Deus. Qualquer pé de cana pode falar que vai fazer prova com Deus. Mas existe um processo para você provar de Deus e ter resposta. Volta. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abzerita. Naquela mesma noite, olha que legal, depois que ele construiu o altar, o anjo tinha ido embora, depois que ele fez o altar, naquela mesma noite o Senhor lhe disse. Agora foi Deus quem falou com Gideão. Antes Gideão ofereceu a oferta pacífica. Agora Deus falou assim: bom, você me pediu uma prova, né? Me ofereceu uma oferta pacífica. Eu vou te dar prova, mas agora você vai ter que me dar uma oferta de sacrifício, antes que você me peça a prova. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separa o segundo boi do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado de Azera que está ao lado do altar. Para quem não sabe, o segundo boi era assim, era uma canga de 2 bois. Tinha um pau, um arado e 2 bois. Um boi velho, que ele mantinha a toada, um boi mais treinado, ele não tinha tanta força. E do outro lado, o boi que tinha força, o boi que puxava o arado. Mas era um boi forte, era o arado do pai, era o que o pai tinha, porque ele foi tudo roubado. Ele disse: Gideão, agora eu quero uma oferta de sacrifício. Você vai lá no curral do seu pai, pega o boi mais jovem, mais forte e mais bonito. Você vai matar esse boi, vai pegar essas madeiras de Baal que tem lá no terreiro do seu pai e vai assar esse boi. Ele poderia ter dito: nossa, vai acabar com a vida do meu pai, porque meu pai não vai poder nem arar a terra mais. Ele não falou nada. Ele falou: Senhor, que hora que é para fazer o sacrifício? Tal hora, tal dia, tal momento. Ele foi lá, pegou o boi, matou o boi, sacrificou o boi a Deus. Eu não sei até que versículo você está aí, até isso, senão eu vou ler bastante com vocês. Ele foi lá, fez a oferta de sacrifício para Deus. Quando ele fez a oferta, Deus falou para ele: agora, Gideão, chegou a hora de você fazer o seu pedido. Que prova que você quer que eu faça? O que você quer que eu prove para você? Senhor, se não for pedir muito, essa noite, como está muito seco, né? 40 e poucos graus, 50, porque no deserto era desse jeito. Se eu pôr um tucho de lã do lado de fora da minha tenda, o Senhor pode enxergar o tucho de lã de orvalho e deixar a terra seca? Se o Senhor fizer isso, eu vou acreditar no Senhor. Deus falou para Gideão: Gideão, entra na tenda, primeiro põe a lã lá fora, entra na tenda e só sai quando estiver amanhecendo. Dito e feito. Quando ele estava amanhecendo, acordou, nem orvalho caiu, poeirão. Gideão falou: ixi. Chegou no tucho de lã, foi pôr a mão no tucho de lã, encharcadinho. Se torcesse, estava para encher 10 litros de orvalho.
Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Senhor, o Senhor é bom, hein? Mas acho que Gideão era mineiro. Senhor, o Senhor não leva mal, não. O Senhor fica bravo comigo, não vai me querer matar com raio, nada, não. Eu posso pedir uma coisinha? Pode, Gideão, pode pedir, porque eu já te conheço. Senhor, essa noite eu posso pôr de novo o tucho de lã lá de fora? Pode sim. O senhor não vai ficar bravo comigo? Não, já te conheço. Cabeça de coruja. E o que você quer que eu faça? Então, agora eu quero o inverso. Eu quero que o senhor molhe a terra de orvalho e deixe a lã seca esturricada. O senhor é capaz disso? Não sei, Gideão. Faz aí, põe. Fecha a tenda e ele sai no dia seguinte. No dia seguinte, quando ele sai da tenda, ele atola o pé no barro. Tanto orvalho que cai. Chega no tucho de lã, o tucho de lã está seco, igual pólvora. Aí Gideão dobra o joelho e fala: Deus, fiz prova do Senhor, o Senhor mostrou para mim. O que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. O que o Senhor mandar aonde eu ir, eu vou. E o que o Senhor tiver para mim, eu estou disposto a fazer. Gideão foi para uma batalha contra 30 e poucos mil soldados. Sabe com quantos homens? 300. Sabe qual foi a arma que Gideão usou? Alguém sabe? Não sei você. Alguém sabe a arma que Gideão usou? Sem ser o chofar. Você ia falar o chofar, né, pastor? Não. Ele usou uma arma. Ele pegou o vaso de barro, tocha de fogo dentro do vaso de barro, tocou o chofar. Quando o povo gritou, eles quebraram o vaso de barro, levantou as tochas de fogo e fazia assim. E o povo inimigo ficou desesperado, começaram a correr para lá e para cá com a espada. E o povo começou, eles começaram a enfiar a espada um no outro, atropelavam e enfiaram a espada um no outro. Gideão venceu a batalha sem matar uma pessoa. Porque Gideão fez prova com Deus. Isso é fazer prova com Deus. Só que fazer prova com Deus não é você fazer uma oferta na igreja. Não. Você tem que aprender sobre oferta pacífica, sobre levantar o altar e sobre uma oferta de sacrifício, antes de você querer fazer prova com Deus. Eu pensei o seguinte, eu estou falando aqui, eu acho que eu vou pedir para uma empresa e tal, fazer um tecido grande, que dê para todo mundo, quem for participar da campanha, que você possa pôr num lugar na sua casa, um lugar que cubra, né, que você faça um altar assim, e cubra com tecido, mas escrito o altar de Deus, e aquele lugar fique de oração, fica um lugar para oração para você. Não sei, vamos ver se dá tempo de fazer. São Paulo, talvez eu compre em São Paulo pronto. Porque esse é o segundo passo. Primeiro, a oferta pacífica, aquela oferta que não te custa nada. Depois, o altar que você tem que ter. E depois a oferta de sacrifício. Já está falando de dinheiro. Não, você não precisa nada. Só que você tem que pensar o que você quer. O que você quer de Deus é muito mais além, do que você pode fazer para Ele. O que eu quero de Deus vai muito mais além do que eu posso fazer pela obra de Deus. A Bíblia diz que através de Gideão libertou a família dele, Gideão libertou a nação de Israel, libertou toda a nação de
todos os inimigos. De que forma? Sem lutar, só fazendo prova com Deus e deixando Deus estar à frente da batalha. Às vezes você está tentando vencer uma batalha, mas você, se Deus estiver à frente dessa batalha, ela é mais fácil de ser ganha. Ela é mais fácil, mais rápida, e ela vem de uma forma concreta, real. Se você ganhar, você pode ganhar as migalhas. Lembra daquela samaritana que falou que os filhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Eu não quero comer migalha. Eu não quero comer nada adiantado para ficar com migalha. Eu quero o que é meu. Eu quero que venha da parte de Deus. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Que todos aqui possam ter entendido o recado, que a gente possa crescer nesse entendimento, que todos aqui possam ter um propósito, todos aqui possam levar a Deus as suas causas a Deus, fazer prova de Deus, seja em qual for o sentido, seja em qual for a causa, e o Senhor Deus possa fazer grandes maravilhas extraordinárias na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal da internet, até domingo, no nome de Jesus.